Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Hamilton aqui. Simplifica Edu. Amiguinho, mini curso de pré-cálculo. Nossa segunda aula aí referente a cônicas. Hoje a gente vai falar de parábolas, tudo bem? Bom, o que é uma parábola? Uma parábola é um lugar geométrico, tá bom? É um LG, que tem uma propriedade que é única. Que propriedade é essa? Bom, você tem todos os pontos de um determinado plano que estão a uma mesma distância de uma reta em específico e um ponto específico. A gente vai setar melhor essas condições. Bom, dada uma reta L, a gente vai chamar essa reta de reta diretriz. E dado um ponto F, a gente vai chamar esse ponto de foco. O que é uma parábola de diretriz L e foco em F? É o conjunto de todos os pontos de um plano, do mesmo plano aqui no caso que L, tá? Que tem a mesma distância em relação a essa reta L e em relação ao ponto F. Então, qualquer ponto dessa curva aqui, se eu tomar a distância até F e a distância até L, a distância vai ser, aqui essas distâncias serão iguais. Então, ó, se eu pegar esse ponto aqui, por exemplo, essa distância aqui, ó, é congruente a essa distância aqui. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso é uma parábola, né? A curva que fica definida por esses pontos aí que tem essa propriedade em especial, tá bom? Bom, a gente chama também a interseção desse segmento AF aqui com a parábola de vértice, tranquilo? E o que é, na verdade, esse segmento aqui? Esse segmento aqui é o seguinte, quando você tomar a distância de F até a reta diretriz, você vai construir esse segmento de reta aqui perpendicular à reta diretriz. A interseção dessa perpendicular com a curva parábola chama-se vértice, tudo bem? Bom, a distância entre esse ponto aqui, A, e o ponto F, ou seja, a distância do foco até a reta diretriz, chama-se parâmetro, tudo bem? A gente vai representar pela letra P, tá? E pela definição de parábola, a gente sabe que qualquer ponto da curva vai ter a mesma distância em relação a F e em relação a L. O vértice vai ter que ter a mesma distância em relação a F, porque ele pertence à parábola, e em relação a L também, que é a reta diretriz. Bom, portanto, a distância AV vai ser igual a VF. Como eu admiti que AF vale P, então aqui vale P sobre 2 e aqui vale P sobre 2. Tudo bem? Se a gente usar o nosso sistema cartesiano, tá? Centrado aqui, ó, no V, tá? Vamos dizer que a gente tem aqui o sistema cartesiano dessa forma. A gente vai dizer que V vai estar associado às coordenadas 0, 0. E aí, F vai ter coordenadas P sobre 2 e 0, e A vai ter coordenadas menos P sobre 2 e 0, tá? Como a gente toma aqui um ponto genérico P, que tem coordenadas X e Y, a gente vai acabar descobrindo que nessa horizontal aqui, ó, paralela a essa reta verde aqui, o eixo das abscissas, esse ponto aqui terá coordenadas, né? Onde o X dele vai ser igual ao X desse ponto A, que é menos P sobre 2, e o y dele vai ser, na verdade, a mesma altura em relação ao ponto P aqui, com respeito aqui ao eixo das abscissas. Portanto, aqui a ordenada dele terá que ser y e aqui y também, tá? Bom, agora é só aplicar a definição desse lugar geométrico, ou seja, esse ponto aqui, distante desse ponto aqui vermelho, que eu posso chamar de ponto P', a distância de P até P' vai ter que ser congruente à distância de P até F. Bom, a distância de P até P', basta aplicar a fórmula de distância de dois pontos. Eu apliquei aqui, né? Na verdade, deveria ter até um radical aqui, tudo bem? E a distância de P até F, também eu aplico aqui a fórmula. Deveria ter um radical aqui. Só que como você tem um radical igual a um radical, né? E a gente tem números positivos dentro desse radical, então a gente pode igualar o conteúdo ali, os radicandos. E aí a gente vai resolver uma simples equação do segundo grau e cair nessa estrutura aqui, ou seja, y² igual a 2px, beleza? Só que se essa curva tivesse sido centrada não em 0, 0, mas num ponto x0, y0, tá? x0, y0, sendo um novo centro, não é um novo centro, na verdade um novo vértice, né? A gente transladaria para esse ponto. E aí, transladar para esse ponto é só retirar essa informação daqui do y e do x, né? Então, a gente coloca y menos y0 elevado ao quadrado e x menos x0 aqui multiplicando, né, o número 2p, né, que é o dobro do parâmetro. Tranquilo?
Quando a sua parábola está com a diretriz paralela ao eixo x, aqui no caso a sua diretriz está paralela ao eixo y. Quando a sua parábola está com a diretriz paralela ao eixo x, ela tem um esquema assim, né? Ela tem um desenho semelhante a isso ou a isso. E aí a gente vai escrever uma equação que tenha mais ou menos o mesmo modelo, só que com uma permutação das suas letras aqui. No caso, o y0 aqui vai para lá, e menos x0 aqui fica aqui, elevado ao quadrado direitinho, tá bom? É o mesmo raciocínio, dá para demonstrar da mesma forma, tá? Agora aqui uma breve análise, né, do parâmetro, né? Quando o parâmetro é maior do que zero ou menor do que zero. Quando ele é maior do que zero, numa equação dessa espécie aqui, você tem o gráfico, quando ele é maior do que zero, desse jeito, quando ele é menor do que zero, desse jeito, tudo bem? Quando você tem o parâmetro maior do que zero, mas a sua equação é desse jeito, ou seja, com a diretriz paralela ao eixo y, aliás, ao eixo x, tá? Aí você vai ter um gráfico desse jeito, quando o parâmetro é maior do que zero, ou um gráfico desse jeito, quando o parâmetro é menor do que zero. Por isso que lá na função quadrática, quando você estuda função quadrática, normalmente você associa o sinal do número a, né? Normalmente a gente escreve uma função quadrática como ax2 mais bx mais c igual a f de x. Você associa normalmente esse a à concavidade da parábola, né? Se o gráfico vai estar voltado para cima ou vai estar voltado para baixo. Há uma forma de reescrever a equação associada à função quadrática dessa forma aqui e mostrar que esse P aqui tem uma ligação com A. Por isso que a gente consegue dizer a orientação do gráfico, se é para cima, se é para baixo, através do parâmetro. Tudo bem? E dá para fazer essa ponte também com o tema lá de funções quadráticas. Tá? Até aqui a gente conseguiu expor aqui meros detalhes e também a definição e a equação geral aqui da sua parábola. Tá bom? Eu espero que você tenha aí um pouquinho de paciência para fazer alguns exercícios aí na sua casa acerca desse tema e aguardo você na nossa próxima aula de cônicas aqui no nosso mini curso do Simplifica. Até lá!